Nós lançamos um compacto em 84 e o primeiro disco em 85. Isso, então, exatamente, isso aí, 84, estava lembrando dessa data. E o que acontece? Vocês, como uma banda, vamos dizer assim, do punk mesmo, vocês vieram do punk ali, né? Não sei se punk você se colocava como punk, mas o pessoal tinha, né, um pouco dessa aura do punk ali e tal, o jeito de se vestir, até um pouco de agressividade no sentido de ir contra o sistema, o jeito de dançar, né, as rodas, os festivais, eu vivi um pouco disso também, né, e a gente sabe como foi essa era. Como é que foi conciliar isso, conciliar essa cabeça do punk, essa cabeça de lutar contra o sistema, usar música para isso, andar com a cara fechada e o comércio da música? Como é que foi? Por isso eu tenho uma curiosidade disso, cara, porque eu sei que você é muito alma, eu sei que você é um cara muito ali, né, meu, muito víscera mesmo, né, meu, e naquela época era mais ainda, né, e acho que era a época mais difícil de você justificar um contrato com gravadora sendo contra o sistema. E vocês conseguiram ultrapassar isso, vocês conseguiram, usar o sistema e mesmo assim não perder a alma do negócio, né? Como é que foi isso aí no começo? Inclusive, essas coisas, sabe? Eu digo assim, o Ira não representa só o Ira representa uma cena paulistana muito politizada, que a gente chamava de rock paulista, o underground paulistano, bandas como Voluntários da Pátria, que eu fiz parte também, bandas que o Edgar participou, como Smack, como Mercenárias, Cabine C, entendeu? Eram bandas de discurso muito politizado. O Ira foi da banda dessa turma que fez sucesso, entendeu? As outras ficaram ainda dentro do seu universo mais underground e tudo, e o Ira foi um underground, até brinco que eu falo assim, o Ira é a banda mainstream no underground e underground no mainstream, entendeu? A gente vai no perdido, legal, entendeu? E esse sucesso que a gente adquiriu e tem até hoje, é importante para a gente representá-los também, isso, entendeu? Eu acredito que se tivesse acontecido com uma banda como as Mercenárias, elas teriam a mesma atitude, entendeu? Agora, eu repito isso... Foi uma chance que apareceu? Foi uma chance que apareceu ou vocês correram um pouco atrás disso? Velho, o Edgar nasceu músico, né? É diferente. Edgar, desde os 5 anos de idade, já pegava um instrumento. Eu nunca sonhei, cara, eu curtia rock desde garoto, mas eu nunca sonhei em ser cantor, entendeu? Sabe, até de brincadeira, já comprei uma bateria velha para tocar em banda de garagem, aí depois tocava baixo. Uma golpe. Antes do Ira. Eu acho que eu não lembro, cara, era uma usada bem velha, cara, era muito velha, é o que o meu dinheiro podia pagar. Porque nessa época não tinha importação, né? Tinha que improvisar de tudo que é jeito, né, meu? Era muito difícil ter um equipamento legal, né? É verdade. E, cara, é por isso que eu acho assim, as coisas bacanas na vida são aquelas que o destino conduz você. Tem tanta gente que fala, cara, eu quero ser músico, eu quero fazer sucesso, você não consegue, mesmo tendo talento, né? E eu acho que eu e o Ira estávamos com a música certa, na hora certa, no lugar certo, né? E no tempo certo, que foi a abertura política do Brasil, onde uma geração de novos artistas, compositores, bandas, né, deram como é que se diz? Fizeram a trilha sonora da redemocratização brasileira. Então tinha essa necessidade de uma juventude, de um novo discurso, entendeu? Músicas como Legião Urbana, Que País é Esse? Titãs com Polícia, né? Paralamas com Alagados, entendeu? Então isso era, sabe, o leitmotiv da época, né? Sim. Mas, poxa, eu já tinha prestado biológicas, né, antes do Ira surgir, e quando o Ira surgiu, que foi para participar de um festival punk na PUC aqui de São Paulo, que era para ser um show único, entendeu? A gente, para tirar uma onda, a gente juntou eu, Edgar, mais 2 amigos, demos o nome da banda de Ira, tocamos uns 3 covers de Clash, Ramones, Sex Pistols, entendeu? O show acabou numa puta pancadaria também, para variar, entendeu? Foi meu debut, entendeu? Mas, cara, aí eu entrei na Universidade de São Paulo, no curso de História, porque eu sou de uma família de historiadores, né? Eu sou uma família que tem, como eu falei para vocês, tem lados que são de direita, que são conservadores, mas eu tenho um caldo de esquerda muito grande na minha família.
o irmão, meu tio-avô, irmão da minha avó, Ari Valadão, e sua esposa Áurea Valadão, foram degolados no Araguaia, entendeu? Esse meu tio, que é chefe de cadeira de geografia na USP, ficou preso durante a ditadura, entendeu? Então, eu creio, e isso também que é bom que me dá esse raciocínio. Isso eu lembro ainda na infância, no início da adolescência, esse clima que tinha, a gente na mesa com a minha avó, entendeu? Meu tio com os discursos, entendeu? E minha avó falando assim, pelo amor de Deus, não fala em política, pelo amor de Deus, entendeu? Porque era todo aquele medo do que você falar pudesse te levar para o cárcere, entendeu? E agora com essas coisas que estão acontecendo agora, eu falo, cacete, velho. De uma certa forma parece a mesma coisa, entendeu? Quer dizer que agora a gente não pode falar mais, entendeu? Que vem lá milícia digital, entendeu? Alô, seu Congresso, cadê a CPI da milícia digital? E como é que se diz? E a regularização das redes sociais, cadê? Redes sociais. Entendeu? Das redes sociais, entendeu? Então eu falo assim, caramba, isso não passou, se bobear tá pior ainda, porque agora antes você podia conversar na mesa da nona, agora sacou, é um clique, é um negócio, é um terrorismo, entendeu? Porque é a única coisa que serve para eles, entendeu? É um mundo triste, cara, que eu falo, que eu vejo isso, a gente pode brincar, fazer umas piadas aqui ou lá, etc e tal, mas isso me entristece muito, sabe, o mundo que eu vivo hoje, sabe? Esse caos, o avanço da extrema-direita, porque isso é outra coisa que eu quero dizer. Gente, eu não estava falando sobre a direita, isso é por democracia, cabe em todos os campos e eles têm que discutir, né? Democraticamente. Mas extrema não, cara. Extrema-direita não, cara. Entendeu? Sabe? Isso isso é fascismo, entendeu? Então, eu acho que eu acho, aliás, sabe? O que eu vou falar agora para vocês, quem acompanha política, como eu acompanho, eu até brinco, né? Antigamente, nos anos 90, eu via MTV todo dia, toda hora, né? Agora, hoje em dia, eu vejo todos os noticiários políticos, essa é a minha nova MTV, entendeu? Então, me considero um cara bem informado nesse sentido. Eu estava falando cara, o que eu ouço muito, e ninguém vai falar abertamente, é que a própria direita não aguenta mais o inelegível, cara. Não aguenta. Eu vi outro dia uma coisa que me chamou muito a atenção. Um editorial de primeira página do Estadão, que é um jornal conservador, correto? Falando, o título, O Inelegível Atrapalha o Brasil. Entendeu? E no texto falando a mesma coisa que a gente está falando aqui, como é que as pautas de necessidade brasileiras estão sendo bloqueadas, entendeu? Por causa de como é que se diz, uma necessidade, entendeu? De livrar a cara desses bandidos, cara, entendeu? O Estadão. Então, eu acredito que, no fundo, e eu sei disso pelo que os jornalistas falam dos bastidores, que a própria direita fala, pelo amor de Deus, deixa esse cara aí, meu, entendeu? Vamos tentar alguém que come com 6 talheres, não precisa nem garfo e faca, né? Come aí, sabe? Cara que, porque ele é muito brega, cara. Ele é muito nocivo, entendeu? Ele é extremamente maléfico, entendeu? E isso desde a época do exército. O Geisel, que foi um presidente, um general da ditadura, entendeu? No seu livro autobiográfico falou assim, ele é um mau militar, entendeu? Então, quantas vezes esse sujeito tem que ser anistiado? Já foi anistiado lá pelo exército, tá bom. Aí tivemos a pandemia, onde ele foi responsável direto por centenas de milhares de mortes, pelo descaso dele, pela ironia dele, e pelo negacionismo dele. Deveria ter sido empichado lá. Aí o que aconteceu? Ele se vendeu para o Centrão, falou, olha, vocês não me empicham, me deixam aqui na cadeirinha, entendeu? E segura o impeachment meu. Foi anistiado de novo. Agora, de novo, vai ser anistiado? Mas ele é quem? É o Silvio Lancelotti? Eu quero saber quem é esse cara, velho. Entendeu? Então, tá na hora, viu? Se alguém da direita aí tá espionando a gente, pelo amor de Deus, cara, sacou? Pensem maior, cara, entendeu? Sejam estadistas, porque você pode ser de direita, eu acho, conservador e um estadista, entendeu? Você comparar assim, sei lá, passamos o perrengue com o Sarney, mas o Sarney hoje em dia, o que ele é? Uma rata magande perto desse povo, gente,